Olha, esse simulador, ele tem a parte que na época eu comentei que não era usada, mas se vocês colocarem aqui esse círculozinho aqui, ele vai mostrar, ó, cadê aqui, ó? Ele vai mostrar aqui. Ah, sim, tá aqui. Ó, se vocês pegarem esse xizinho aqui e passarem perto de uma carga, ele vai mostrar as equipotenciais, tá vendo aqui, ó, carga positiva. Se vocês chegarem pertinho dele, ó, ele desenha, ó, 57 volts, ó, 12 volts, ó. Então ele vai crescendo, ó, à medida que vocês vão se aproximando da carga, ó. À medida que vai se afastando, o potencial dele vai diminuindo, né? O que significa o potencial diminuir? A capacidade dele de movimentar uma carga de prova vai diminuindo, né? Aí, se vocês forem chegando aqui perto da outra, ó, aqui vocês já cruzaram para a carga negativa. Se pegar aqui pelo meio, por exemplo, certinho, ó, essa linha 0,8, ó, se vocês conseguirem acertar a pontaria certinho, que vocês conseguirem a linha 0, ó, menos 0,1. Aqui a simetria vai ter um equipotencial, ó, exatamente 0, tá? Isso aqui são as equipotenciais. Se vocês forem para o lado de cá, ó, aí vocês vão pegando equipotenciais negativas, ó. Vão pegando. Então, significa, ó, que ó, o potencial próximo dessa carga, ó, menos 31 volts, ó, ele vai baixando, menos 9 volts, menos 4,7, menos 1,13, até chegar aqui, ó, menos 0,1, tá? E no meio, exatamente, teria um equipotencial zero, tá? Seria uma linha reta certinha, tá? E à medida que vai se aproximando da carga positiva, vai tendo equipotenciais, né? Ao contrário. Você lembra que se vocês quiserem botar o campo aponta, ó, da mais para menos, tá? Então, as equipotenciais todas, ó, têm essa propriedade, ó. Em qualquer ponto, o campo é perpendicular a ela. Se vocês observarem em qualquer ponto aqui, ó, o campo é sempre perpendicular, né? Sempre perpendicular à equipotencial, tá? Então, ó, tá? E, ok? Que, no caso, não precisa do campo. Agora, vocês podem fazer, por exemplo, isso aqui entre, por exemplo, cargas positivas, se quiserem, ó. Duas positivas, ó, aqui, por exemplo, ó, próximos dela, né, eles seriam esferas que seriam exatamente as gaussianas. Ó. Agora, se vocês já pegaram uma distância intermediária, vê com aquele exemplo que a gente viu das 4 partículas, as equipotenciais já vão ficando esquisitonas. Ó. Vão ficando... Depende da geometria, né? 17 volts aqui, ó, 14 volts, 11 volts, etc. Tá? Pode também ser negativo, se vocês quiserem, tá? Dá no mesmo. Tá? Aí, ó, vocês podem... Ela vai ficando bicuda, tá vendo? Se vocês forem se afastando, tá? Se pegar essas daqui do centro, ó, ela já envolve o sistema inteiro, né? Aí tem um valor negativo. Agora, uma que é interessante também em particular é essa de cá que envolve as placas paralelas, tá? Que vai ser um protótipo de muita coisa aí que a gente vai ver ainda. Em particular, dentro de um capacitor, vocês têm essas equipotenciais aqui. Ó. Ó, por exemplo, essa aqui próximo da placa positiva, né? 38. Aí vocês vão se afastando aqui, ó. Vão produzindo, ó, 18. Aí aqui, ó, 4 ainda. Aqui já vai ficar negativo, ó. Chegando perto da placa negativa, ó, ó, menos 19. Vou botar aqui no meio, aqui, ó. Uma, né? Ó, tá? O campo elétrico, ó, sempre aponta, né? Do mais para o menos, tá? E aqui ele mostra os efeitos de borda, tá? Vocês vejam que aqui elas vão se entortando cada vez mais, tá? Para efeitos práticos aí de circuitos, a gente vai supor que esse arranjo de cargas, ó, duas placas paralelas, vai ter equipotenciais, ó, essencialmente paralelas entre umas às outras, tá? Você veja que é só uma aproximação, porque na verdade elas são meio ovaladas, tá? Mas se a placa for muito grande, for suficientemente grande, e a distância entre elas também não for muito grande, você pode fazer a aproximação que todas essas linhas equipotenciais são paralelas, tá? E a gente vai usar muito isso em uma série de dispositivos, inclusive no capacitor, tá? E vai supor que todas o campo, ó, aponta essencialmente, ó, paralelo, tá? Paralelo entre uma placa e a outra. Você veja que ele não é exatamente paralelo, tá vendo? Ele tem umas curvinhas. Na borda é mais evidente ainda, tá? Agora, aqui pelo centro, ó, se vocês olharem pelo centro, aquela aproximação é perfeitamente aceitável, tá? O campo
aponta em linha reta da placa mais para a placa menos, ó, tá? Essas partes aqui, ó, tá? E as equipotenciais, ó, são planos retos, são planos, ó, linhas retas aqui, ó, no caso, a curva, planos paralelos às placas carregadas, ó, aqui, ó. Então, essa situação só funciona bem no miolo aqui, ó, no meiozinho, tá? Ó. As linhas de equipotencial são todas paralelas às placas, tá? Agora, outro detalhe importante que a gente acabou de ver lá, ó, se vocês colocarem uma carga aqui, por exemplo, de prova, se vocês colocarem uma carga entre entre as duas placas, o que acontece? O campo aponta sempre, ó, da parte positiva para a parte negativa, tá? O campo aponta do mais para o menos. Então, para onde essa carga se move? O potencial, ele nesse caso aqui, ele vai vir, ó, ele cresce próximo da placa positiva e vai decrescendo, ficando negativo, né? A placa negativa, tá? Então, as linhas aqui de potencial, vocês viram como é que fica? Elas são, ó, por exemplo, assim, ó, então, pertinho delas, ó, aqui, essa aqui não deu para ver o valor, ó, menos 39, essa aqui, ó, menos 40. Ó, então, qual é a diferença de potencial entre as duas placas? Ó? Vai ser mais 41 na placa positiva, menos 39 na placa negativa. A diferença é mais 41 menos 39. Então, vai ser mais 41 mais 39. A diferença de 80 volts. Tá? 80 volts é a diferença de potencial das duas placas. Em geral, nos arranjos dessa forma, se diz que essa placa de cá vai ficar 0 volts, tá? Para facilitar as contas, né? Essa placa negativa, ela é colocada ligada à Terra, tá? E se diz que o potencial dela é 0, tá? E todo o potencial é atribuído à placa positiva, tá? Isso é esse caminho. Então, essa placa estaria a 80 volts em relação à placa negativa, tá? Então, para não ficar com placas, uma negativa e outra positiva, fica mais difícil de imaginar. Então, a diferença de potencial seria 41 menos 39. Tá? Então, seria 80. Então, se diz que a placa positiva vai estar 80, tá? Então, o potencial da placa positiva, como é que ele cresce? Ó? Ele vai de 0 aqui na placa negativa, tá? E vai crescendo várias equipotenciais, 10, 20, 30, 40, como naquele exemplo, 50, 70, até 80 volts, tá? Então, o potencial está crescendo nessa direção aqui, ó, nessa direção da direita para a esquerda. Tá? O campo elétrico, vocês viram, ele é menos o gradiente do potencial, tá? Então, se o potencial está crescendo para a esquerda, então o vetor gradiente dele aponta para a esquerda, aponta para cá, tá? Então, ó, menos o gradiente ou seja, a direção contrária a isso. Então, se ele cresce para a esquerda, o campo elétrico vai ter que apontar para onde? Para a direita, é o caso aqui, ó, tá? Ó, o campo elétrico, ó, aponta para a direita, né? Porque o gradiente dessas linhas equipotenciais vai estar apontando para a esquerda, tá? Então, depois vocês têm que memorizar isso, gravar isso, né, de alguma forma. Agora, se vocês colocarem qualquer carga aqui, o que acontece? Ó? Se ela ficar uma carga positiva à mercê do campo, o campo, ó, vai estar apontando para onde? Ó? Vai estar apontando para a direita, tá? Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa carga aqui positiva se deslocar no sentido da placa negativa, até eventualmente colidir com ela, tá? Aí ele anula uma carga, por exemplo. Se acontecer isso, né? A carga negativa seria anulada, né? A gente pode ir repondo aqui. Então, aquela carga negativa, eu cego aqui, ó, ela fica doida. A carga negativa, ela foi anulada, né, por uma carga positiva. Então, a força, nesse caso da carga positiva, segue exatamente na direção do campo. Ó. Porque lembra que a força é carga vezes campo. O campo aponta para a direita, carga positiva, a força aponta também para a direita. Tá? Agora, no caso, por exemplo, de uma carga negativa, que é muito comum que a gente, nos exemplos aí, tá? Carga negativa, por exemplo, um elétron, o que acontece? O elétron vai ser repelido, né, pelas cargas negativas da esquerda, tá? E vai ser atraído pelas cargas positivas da direita. Tá? Então, ó, como o campo está do mais para o menos, ó,
A força que atua sobre o elétron, qual vai ser? É F, que é, né? A carga é negativa, então vai ser menos a carga do elétron vezes o campo. Então ela vai apontar para onde? Vai apontar para a esquerda, tá? Então, se vocês soltarem um elétron, ó, nesse arranjo de cargas aqui, o campo automaticamente vai fazer um trabalho com ele, ó, nesse sentido. Ó. O elétron vai ser movido, ó, na direção em que o potencial está crescendo, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a força sobre o elétron, ó, vai estar na mesma direção de crescimento do potencial. Aí, eventualmente, ele vai atingir aqui a placa e vai se combinar, ó, tá? Com uma carga positiva, ok? Então, esse simuladorzinho, vocês podem utilizar ele agora, de forma completa, com potencial, para vocês saberem, né? Para vocês saberem onde é que estão as equipotenciais, ó, tá vendo? Então,